A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou comentar agora a lição número 10, a lição aí que traz como título Só o Evangelho muda a cultura humana. Bem, nós estamos estudando aí a lição, a revista da CPAD, primeiro trimestre do ano 2020, a lição que está falando sobre o homem como um todo, e agora vamos falar da cultura. Quando falamos do ser humano, falamos da cultura, de tudo que é desenvolvido pelo ser humano que convive em uma sociedade. O ser humano foi criado para viver em uma sociedade, em grupos de pessoas. A igreja é um tipo de sociedade, é um grupo de pessoas que desenvolve também um pensamento próprio, desenvolve a sua própria cultura. Então quando a gente estuda o ser humano, tem que falar de cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de evangelismo, a gente toca em vários assuntos. Tem uma cultura que desenvolve algo que é realmente relevante para o ser humano como um todo, e tem culturas que não desenvolvem nada relevante, algo realmente pecaminoso. Então a gente precisa entender sobre cultura, como que o ser humano se relaciona com a cultura e como nós, como crentes, vamos nos relacionar com esse mundo que existe por aí. Será que a gente tem que se afastar do mundo, nos inserir dentro do mundo, mas fazer a diferença? Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender todos esses aspectos da questão da cultura. Quando a gente vai evangelizar um grupo que tem uma cultura diferente, como que a gente faz? A gente muda aquela cultura? Então nem sempre, né? Então a gente vai ver isso nessa aula. Às vezes a cultura não envolve algo pecaminoso em si. Então a gente precisa respeitar as culturas, dentre vários aspectos. Então uma aula bem interessante, bem contextualizada, relacionada a questões práticas mesmo, que nós vivemos no nosso dia a dia. E além desse vídeo aqui, vai ter depois o vídeo de destaque, onde eu vou destacar alguns pontos e explorar com um pouco mais de detalhe. Esse vídeo é sempre postado na sexta-feira, né, o vídeo de destaque. Esse vídeo aqui, estou postando ele na terça, era para ter postado na segunda, mas devido a uma viagem que eu fiz, atrasou tudo. Mas aqui a gente está sempre disponível para fazer esse vídeo toda semana. Então agradeço você que já está aí assistindo. Antes de começar a aula, eu quero só falar um pouco do curso 4Cs. Eu enviei na aula passada um formulário para os usuários, coloquei o link para explicarem um pouco sobre o processo de preparação de aula. Esse material, essas respostas, está sendo usado para desenvolver um material. Na verdade, um material que eu já desenvolvo há 3 anos. Então tem 3 anos que eu estou desenvolvendo esse conteúdo do curso 4Cs. Eu sempre estou melhorando cada vez mais. E agora a gente vai aqui lançar um curso, né, em 3 modalidades diferentes e um livro. Então eu escrevi um livro, eu peguei esse conteúdo, desenvolvi, fiz algumas pesquisas mais profundas e coloquei todo esse conteúdo de forma escrita. É um livro. Esse livro não vai ser publicado de imediato, mas vai ser publicado em breve. No entanto, algumas pessoas já podem ter acesso a esse livro no curso que eu vou lançar agora esse mês. Então esse conteúdo, a gente tem aí o conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. O conteúdo do curso 4Cs, do livro, vai direto ao ponto. Eu não fico enrolando, a importância da EBD, por que a EBD é importante, a estrutura da EBD. Não é isso, não é o propósito do curso, não é esse. É dizer o que o professor precisa para preparar uma boa aula e ministrar uma boa aula. É basicamente isso. E aí a gente tem aqui algumas modalidades. A versão gratuita do curso vai dar direito às aulas gravadas. Vai ser lançado dia 22 de março e eu vou estar enviando o link para todo mundo aí, que vou estar divulgando. Então vai ser liberado para todos. Só que não vai dar direito ao certificado, nem ao livro, a aula ao vivo, o slide, nem o grupo do WhatsApp. Esse conteúdo aqui, ele vai ficar restrito a uma outra versão do curso, que é essa aqui, que vai custar R$ 74. Tem que ter um curso porque envolve outras pessoas, envolve funcionários que a gente tem que pagar salário, envolve ferramentas, envolve várias coisas diferentes. Então, nesse caso aqui, tem as aulas gravadas, tem a aula ao vivo. Então esse curso ele é diferente, essa versão aqui tem o certificado, tem o livro que vai ser impresso e enviado para você, um grupo no WhatsApp, então tem todo esse conteúdo, todas essas facilidades aqui para você aprender a desenvolver como professor de EBD, a preparar uma boa aula, estudar melhor, aprender mais e ministrar uma aula de excelência, usando recursos didáticos, uma aula diferenciada.
Então aqui a gente já tem uma versão com aula ao vivo, a gente usa o programa Zoom. Você pode ver na imagem aqui, se você estiver assistindo o vídeo, a gente tem aqui na imagem abaixo uma turma anterior que eu ministrei, o pessoal aí participou, aprendeu bastante, é bem interativo, é uma sala de aula online onde um conversa com o outro. Então essa versão ao vivo ela é um pouco mais assim completa, porque tem interação, são 4 aulas ao vivo, cada aula de 1h30 a 2 horas, e a gente já tem as datas definidas. A primeira aula já vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira. Então, toda quarta, durante 4 quartas-feiras, nós vamos ter aí as aulas ao vivo, mais o grupo do WhatsApp. E tem uma outra versão do curso que é com slide, caso você queira ministrar na sua igreja o curso, treinar os seus professores, você pode adquirir o curso completo com o slide do curso, que você vai reproduzir o curso na sua igreja. Em vez de você chamar alguém de fora para treinar os professores, uma pessoa da igreja é treinada e ministra o curso com o material, com a apostila, com slide, tudo isso na sua igreja. Então você pode também adquirir essa versão mais completa com o slide em PowerPoint de todo o curso, todo passo a passo. A gente vai ter um treinamento especial para você ministrar esse curso na sua igreja. Então, quem quiser informação do curso, me manda uma mensagem no WhatsApp, 94 98409 2869. Então a gente tem aqui esse contato onde eu vou tratar aqui sobre o curso, né, e outras coisas também, mas sobre o curso. Se você tiver interesse em fazer esse curso e quer entender mais, acesse aí o WhatsApp, manda uma mensagem que a gente vai responder para você e explicar melhor como que funciona, certo? Peço desculpas pela demora aqui de explicar isso, mas é porque é realmente necessário e faz toda a diferença para o professor da EBD. Texto áureo, vamos lá. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. Verdade prática, em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então toda cultura vai estar influenciada pelo pecado, isso é um fato, mas Jesus pode mudar a cultura, ele pode mudar culturas que envolvem coisas pecaminosas. Então, o Evangelho ele não tem que mudar toda a cultura, mas aquilo que é pecaminoso tem que ser mudado porque o Evangelho ele tem esse poder. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. O escritor da revista praticamente não não explora essa leitura lá dentro da lição, ele cita uma outra coisa. No entanto, aqui eu recomendo você fazer essa leitura porque aqui ela vai falar de uma mudança de atitude que teve daquele povo, né? E aí vai falar assim que o exemplo deles se espalhou, né? Eles foram exemplos por toda a Macedônia e a Caia. Então o versículo 7 vai dizer isso aí. Então aqui você vai entender que um grupo de pessoas resolveram crer em Jesus como Salvador, mudaram de vida e foram exemplo para uma sociedade corrompida. Então é muito interessante essa passagem, apesar dela não ser explorada por completo na aula, mas é bom você dar uma lida nela e estudar ela para abordar na sua aula. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Então não existe ninguém que não tenha aí a contaminação com o pecado, a natureza pecaminosa. Então todas as culturas, todos os povos da terra são contaminados pelo pecado. Em seguida veremos que a cultura humana tornou-se abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura, da rebelião contra Deus. Então isso acontece em várias culturas, a gente vai entender isso aí melhor na aula, mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, né? Então, o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá se envolveram com várias outras culturas vizinhas e começaram a praticar vários atos pecaminosos de adoração a outros ídolos, chegando a ponto de sacrificar os próprios filhos a um deus chamado Moloque.
e não somente isso, mas dentre outros pecados eles cometeram, e por isso eles foram ali, tiveram suas cidades destruídas, foram levados para uma terra longínqua, que no caso é o exílio e tudo mais. Então sofreram as consequências porque se deixaram influenciar pelas culturas vizinhas. Então aqui fica o exemplo de Israel para nós não seguirmos, né? Mantenhamos nossa propriedade como povo de Deus, resistindo às tentações, né? Que possamos colocar em prática a nossa fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Então a ideia é essa, que nós possamos testemunhar de Cristo em qualquer situação. Tópico 1. O que é a cultura? Né? Definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Então a questão da cultura era mais essa questão da produção de alimentos. Então era cultivar algo, era criar algo relacionado à terra. Então de início era somente isso. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas. Então tudo que o ser humano faz em conjunto, em sociedade, pode ser espirituais, intelectuais, materiais, todas essas realizações, esse conjunto forma uma cultura. Então um grupo específico de pessoas vai ter ali uma produção intelectual característica, vai produzir uma arte específica de pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, né? Pode ver que sempre esse nome cultura tá lá, né? Agricultura, né? Monocultura, então, né? Envolve tudo isso, todo esse conjunto de coisas que é produzido, né? A religião do povo, a música que o povo escuta. Então todo esse conjunto de realizações humanas pode ser definido como cultura. Na verdade, essa definição de cultura não é muito simples, tá? Não é muito fácil. Eu fiz uma pesquisa na Wikipédia e disse que já foi detectado por aí 167 definições de cultura. É bem complicado. Olha só, na Wikipédia, ele cita aqui, o escritor lá que postou esse artigo na Wikipédia, ele cita 2 estudiosos da área que formulam uma definição de cultura. Primeiro, esse aqui, Edward Taylor, ele define o seguinte, que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, envolve tudo que é produzido pelo ser humano como membro de uma sociedade e ali aquele conjunto ali forma a cultura. Uma outra definição desse aqui, Clifford Geertz, eu acho que é assim que fala, definiu cultura como sendo um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Então, viu como não é tão simples definir cultura? Realmente é um pouco complicado, mas tem a ver com algo que é produzido pelo grupo de pessoas, costume, hábito, lei, música, arte, crença, tudo isso, e que é passado de geração a geração, vai se perpetuando. Então, às vezes a cultura de uma região é milenar, tem 1000 anos que as pessoas vivem daquele jeito, praticam as mesmas coisas, a mesma religião, os mesmos hábitos, a mesma alimentação. Então a cultura ela também vai passando de geração a geração. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Ele vai falar assim, Salomão em Eclesiastes, aquele livro que é muito pessimista, né? Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então ele vai descrever ali um pouco uma visão um pouco pessimista da vida, que não há nada novo debaixo do céu, tudo que está sendo feito já foi feito antes. Mas aqui mostra que realmente o ser humano, às vezes, ele busca realização nas coisas aqui terrenas e nunca consegue encontrar. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Levítico 20, 23. Então, a maneira que uma nação vive, que encara, que se envolve com Deus, também define a cultura daquele povo. No caso, quando Israel foi morar ali na Terra Prometida, Deus deixou isso aqui para que eles não se envolvessem com os outros povos, porque eles tinham costumes que causavam repugnância diante de Deus. Então, a cultura daquele povo era uma cultura que envolvia muita coisa pecaminosa. Então, a gente tem que entender isso aí também. A cultura dos gentios.
Tá? Entender aquele contexto e aplicar para nós. Então a gente vai progredindo aqui na lição, tá? A cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. É o que está escrito em Romanos 1, 18 a 25. Então, o pecado se alastrou na humanidade, Deus destruiu a humanidade ali no dilúvio, e depois as pessoas que vieram depois do dilúvio também praticaram vários pecados e várias idolatrias. Então, o ser humano, ele é por natureza pecador. Então, ele vai substituir o Criador pela criatura, adorar, né, outros deuses. Hoje, nos dias de hoje, a gente não vê, não é tão comum assim fazer uma imagem de escultura. É claro que a gente tem uma religião aí que prega muito isso. Mas no meio evangélico, tem também pessoas que constroem ídolos, que amam as coisas mais do que Deus. Às vezes é um carro, às vezes é um emprego, às vezes é o dinheiro. Então coloca outras coisas acima de Deus, também pratica idolatria. A idolatria está no coração do homem. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais. A prostituição, por exemplo. Então, às vezes, numa sociedade tem muita questão da prostituição, aí os sociólogos falam, não, mas isso é um fenômeno sociológico, é cultural isso aqui e tal, isso aqui é cultural, é normal isso aqui. Então, a gente vê, por exemplo, homicídio. Acontece, às vezes, de algumas culturas cometerem atos homicidas e alguns vão falar, não, porque isso é cultural, é normal. Não pode ser assim. Por exemplo, William Carey, acho que é Carey que pronuncia o nome dele. Ele foi ele é chamado assim, o pai das missões modernas. Ele foi para a Índia fazer missões e chegou na Índia, ele encontrou uma sociedade, um local que ele ficou, eles tinham um negócio meio estranho lá, um hábito meio estranho. Quando morria um homem, a viúva era queimada junto, viva. Então queimava o morto e queimava junto com ele, a mulher, a viúva, porque ela ia ficar ali sem emprego, sem renda, e a sociedade teria que sustentar ela. Então, para se livrar dela, ela era queimada viva. Isso era algo que já acontecia há centenas de anos. Algumas se submetiam, entendiam que aquilo teria que acontecer com ela e ficava de boa, né? Mas outras não. Então era o quê? Uma cultura que envolvia um homicídio, um assassinato. A pessoa estava sendo queimada viva. Olha só a crueldade. Quando ele chegou lá e viu isso, ele acabou com isso. Ele pregou o evangelho e, através do evangelho, aquela cultura, pelo menos aquele ato praticado por aquela cultura teve que ser mudado, porque envolvia uma vida humana, né? Então, William Carey, através do evangelho, mudou aquela cultura. É muito interessante você pesquisar sobre a vida dele, tem até um filme também sobre ele. A corrupção e o infanticídio, né? Tudo isso, né? Tem algumas culturas indígenas que, quando a criança nasce com deficiência, ela era enterrada viva. Então, envolve também, é um tipo de infanticídio. Alguém vai falar, não, isso é cultural, mas a vida está envolvida. Então, tem que algumas questões culturais tem que ter uma certa interferência, porque envolve até a questão dos direitos humanos e tudo mais. Então, é muito importante a gente entender essa questão de cultura, porque nem toda cultura vai ser pecaminosa, mas tem coisas na cultura que envolvem sim, atos pecaminosos, atos cruéis, que a gente tem que realmente intervir. A cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada. Então, o que a Bíblia vai dizer? Primeiro, a gente tem que considerar que a Bíblia é inspirada, inerrante e completa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para a justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, essa carta aqui, Paulo escrevendo àquele jovem pastor, vai falar aqui das Escrituras. A gente tem que entender isso. Entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, completa, inspirada, a gente vai tirar dela qual é a cultura que o cristão tem que viver, como que é a cultura do cristão. Então, por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição. Qual é a proposição? A terra é do Senhor. Começa por aí, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, 1. Então, olha só a sequência dos fatos. Como que a gente vai definir a cultura
de quem serve a Deus, uma cultura que realmente faz a vontade de Deus, entendendo que a terra pertence a Deus e tudo que existe na terra pertence a Deus. Os filhos de Israel, por exemplo, consagravam as suas colheitas ao Senhor. Tinha a festa das colheitas, então tinha a festa das primícias. Então tudo que eles produziam era dedicado ao Senhor. Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos e vou continuar falando. Para o povo de Israel e para a Bíblia, de acordo com a Bíblia, não existe diferença de material e espiritual. Tudo é espiritual. A vida toda é espiritual. Então tudo que a gente faz tem que ser dedicado a Deus. Então, o povo de Israel ia para a colheita, aquilo ali era uma maneira de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de reconhecer a grandeza de Deus. Através da colheita, eles depois davam o dízimo, faziam a festa das primícias e dedicava tudo a Deus. Então, eles deixam esse exemplo para nós, porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Paulo vai falar isso, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aqui essa questão de fazer tudo para a glória de Deus é muito importante, porque a gente tem essa intenção, essa ideia de separar. Se eu vou para a igreja, eu estou fazendo algo para a glória de Deus. Se eu vou para o meu trabalho, não é para a glória de Deus. Não deve ser assim. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é tudo para a glória de Deus. Então, o ser humano tem que viver para a glória de Deus e fazer tudo para a glória de Deus, certo? Então, entendendo que tudo é para a glória de Deus, a gente vai viver uma cultura que faz a vontade de Deus dentro do contexto que você mesmo vive. Tópico 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Quem somos nós? Nada. Somos criatura de Deus. Pelo fato de crermos em Deus, somos filhos de Deus e devemos entender, de acordo com o Salmo 24:1, que já foi lido, que tudo pertence a Deus. Então, tudo que nós fazemos é para Deus. Nós cuidamos da terra porque Deus deixou a terra para nós cuidarmos. Então, tudo que tem, tudo que existe é para Deus, pertence a Ele. Então, tudo que nós fazemos é para a glória dEle, servindo a Ele. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Tudo. Pode ser música, pode ser um trabalho, pode ser o que for. Tudo que o ser humano faz deve ser um reflexo da glória do Criador, da glória dEle, para a glória dEle, porque Ele fez todas as coisas. Então a gente serve a Deus não somente quando vai à igreja, mas ao nosso trabalho, quando tratamos bem ao próximo, quando ajudamos o necessitado, quando praticamos algum tipo de arte, ali também está Deus. Deus está abençoando, Deus está usando ali. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Então, o ser humano, quando ele pecou, ele começou a querer ser independente, a fazer tudo sozinho e não depender mais de Deus. Isso é por causa do pecado. Então, uma cultura onde o pecado não tivesse existido, onde não existisse pecado, onde não tivesse caído, seria uma cultura onde seria uma cultura 100% baseada numa comunhão plena com Deus. Ia refletir de fato a vontade de Deus em todos os aspectos. Eu li um livro recentemente, é a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Eu gosto muito de C.S. Lewis, é um dos escritores que eu mais leio, que eu mais considero assim, um escritor irlandês e morreu, né, já na década de 60, é o escritor das Crônicas de Nárnia. De vez em quando eu cito ele, falo dele aqui nas aulas. Eu li a trilogia cósmica. É bem interessante que no livro 2 da trilogia cósmica, que é o livro chamado Perelandra, conta a viagem do Dr. Ransom, né, que é o personagem principal, a um planeta chamado Perelandra, que no caso é Vênus. E lá, nesse planeta, a humanidade acabou de ser criada, né, os seres vivos que acabaram de serem criados, e ali está a Eva de lá. Tá? E ela é tentada. E tem o tentador e o Dr. Ransom, ele vai tentar ajudar a Eva para que ela não caia em tentação. E é bem interessante o livro, porque ele traz essa reflexão de como seria uma
uma sociedade ou o ser humano se ele não tivesse pecado. Ele faz uma reflexão teológica muito profunda. É uma história de ficção, né, viagem no espaço e tudo mais, eu gosto muito dessas coisas, mas o ensinamento que o C.S. Lewis traz ali é bem interessante, uma reflexão que ele faz muito interessante sobre essa questão da queda, como que o ser humano se relacionaria com Deus. Ele faz essa reflexão. C.S. Lewis foi um teólogo e dentre outras coisas, que ele foi um erudito, linguista, mas ele traz essa reflexão, né, e é bem interessante. Eu não sei se você tem interesse de ler esse livro, mas é bom ler os 3 livros, né, da trilogia para entender melhor a história. Esse é o segundo livro. Ele traz essa reflexão do ser humano e dá a entender muito lá na reflexão que ele traz da comunhão do homem com Deus, de depender de Deus, de estar ouvindo Deus o tempo todo. E assim o homem viveria para a glória de Deus. É bem interessante. Mas por causa do pecado, o que acontece? O homem passa a trabalhar contra Deus. É a situação que a gente vive hoje, né? Tópico 2.2, a cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Então ali Adão peca e logo de início, logo de cara, um filho de Adão mata um outro filho, né? Um irmão matando o irmão. Logo em seguida, Lameque mata 2 homens e vai celebrar isso com um poema. Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei o homem porque me feriu e o menino porque me machucou. Então, Gênesis 4:23 vai mostrar aí que Lameque era um homem perverso. Ele também cometeu assassinatos por motivos fúteis. Então, começou a partir dali, logo da origem do pecado, já começou essa questão do assassinato, dos crimes. Os heróis daquele tempo eram vilões que se davam à opressão e à matança. Naqueles dias haviam nefilins na terra e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos, e foram os heróis do passado, homens famosos. Gênesis 6:4. Ora, a terra estava corrompida e aos olhos de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Então está tudo dentro do mesmo contexto. Aqui a gente não vai tratar dessa questão dos nefilins, filhos de Deus, não é o objetivo aqui, mas parece que esses homens famosos, esses heróis do passado, se envolviam com violência, eram violentos, tratavam todos com violência, com opressão. Então parece que aquela sociedade realmente estava tão corrompida que os violentos eram tidos como famosos e heróis. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto? É um assassinato. O aborto é um assassinato. E pessoas defendendo o aborto, querendo que a mulher tenha direito de matar a criança que está dentro dela, porque faz parte do corpo dela. Ela não entendeu ainda que ali está alguém, um ser humano dentro dela. Então, as mulheres que pensam assim e praticam esse ato pecaminoso, um dia elas vão pagar o preço muito alto. É claro que se arrependerem e crerem em Jesus é diferente. O preço já foi pago na cruz, se elas creem em Jesus. Mas se não creem em Jesus, o preço vai ser muito alto. Então, o aborto é um assassinato. O que dizer da eutanásia também é outra situação complicada, complexa, entra na ética cristã, mas também é um tipo de assassinato que a pessoa pratica consigo mesma. E o que dizer da cruel indiferença ao próximo, que a gente vê hoje tanta intolerância, briga, confusão, assassinatos, tudo o que acontece nos dias de hoje é bem complicado. Tudo isso aqui ainda é essa cultura da morte, essa cultura que veio por causa do pecado. Então, o cristão não pode se envolver com esse tipo de coisa, defender esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo vai falar que vai ser condenado não somente quem pratica, mas quem concorda. Então, a gente tem que ser contra tudo isso, essa cultura da violência. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. Por causa da entrada do pecado, já os seres humanos começaram a usar o sexo da forma totalmente errada. Lameque, por exemplo, ele tinha 2 mulheres. Ele coloca aqui o texto, disse Lameque às suas mulheres, não a sua mulher como Deus já tinha instituído desde o princípio. Então Lameque foi o primeiro a ter 2 mulheres, uma atitude totalmente reprovada diante de Deus. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Por exemplo, a poligamia tornou uma cultura, algo cultural em Israel. Jacó teve mais de uma mulher, Davi, Salomão, Eucana, dentre outros personagens bíblicos e dentre outros
outras pessoas de Israel que não estão citadas na Bíblia, que naquela época, por causa dessa cultura que começou com Lameque, a cultura da época, Deus acabou permitindo que eles tivessem mais de uma mulher, mas nunca foi vontade de Deus que isso acontecesse. A vontade de Deus sempre foi que o homem fosse casado com apenas uma mulher. Então todos que casaram com mais de uma sofreram as consequências disso. Então isso acabou se tornando algo cultural, algo pecaminoso, mas cultural. E na nossa cultura também a gente vê muitos problemas por causa disso. Essa cultura do erotismo. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia e 76% são homens, diz pesquisa. Então aqui, se você fizer uma pesquisa sobre a pornografia, a gente vê, já foi constatado e comprovado que muitos problemas sexuais que os homens têm, homens casados, é por causa da pornografia. Então só se envolve com pornografia e quando tem ali uma relação sexual com a sua esposa, acaba não tendo tanto prazer assim, porque está com a mente escrava da pornografia. Isso foi comprovado. Infelizmente, isso tem acontecido até no meio evangélico. O número de divórcios no Brasil cresce 75% em 5 anos. Adultério é responsável por 60% das separações judiciais. E que é só algumas notícias que eu coloquei para dar o exemplo dessa cultura do erotismo. Tudo hoje na televisão, na internet, para chamar a atenção, envolve sensualidade. Propagandas tem que envolver sensualidade. Um filme parece que não é bom se não tiver uma cena de sexo. Enfim, é muito apelo sexual, porque a sociedade está com a mente voltada para isso. Então essa cultura do erotismo, ela é algo realmente cultural. Isso não é o pecado? Sim, é o pecado. Se a gente olhar, por exemplo, algumas culturas indígenas, onde as mulheres andam com os seios de fora, isso não é muito longe não, perto da cidade de Marabá aqui, eu moro em Marabá e Belém do Pará, eu fico nessas duas cidades, então próximo a Marabá tem umas aldeias, tem uma amiga minha que dá aula lá, e ela diz que lá as índias não vestem blusa, elas ficam com os seios de fora, e isso lá não tem uma conotação sexual. Tá? Não tem ninguém, um índio não olha para uma índia com os seios de fora e vê ali algo relacionado ao sexo. Então é algo natural para eles. Então ali, naquela situação, a gente entende o seguinte, que o pecado está no coração do homem. Né? Aí quando chega alguém de fora na aldeia, né, uma pessoa que não é índio, chega lá, elas vestem uma blusa, porque elas sabem que na cultura nossa, fora da aldeia, as pessoas veem a questão do seio como algo relacionado ao sexo. Então, né, é algo realmente, é um tipo de cultura, mas que é pervertido por causa do pecado. Então, são culturas diferentes. Eu não sei se você está conseguindo entender aqui o que eu estou querendo dizer. Né? No meio indígena ali, uma mulher com seio de fora não é algo pecaminoso. Não é pecaminoso. Não tem nada de conotação sexual. No nosso meio acaba se tornando pecaminoso porque a nossa cultura vê isso como uma conotação sexual. Então é a cultura do erotismo e isso acaba até criando pecados que nem sequer deveriam existir. A cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa a não ser comer e beber. Então, Jesus vai falar sobre isso, né? Comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento. É claro que Jesus está falando também da vida que eles tinham comum, que viviam normal, sem se preocupar com as coisas de Deus, com o juízo que estaria por vir. Tá? Mas reflete também um pouco o modo de vida deles, que pensavam somente em comer e beber. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que incentiva o consumo. O celular é fabricado para estragar. A pessoa compra um celular com 1 ano, ela tem que comprar outro, porque já está ultrapassado, já não está funcionando direito. Compra um computador, tem que comprar outro. É o consumismo. A roupa tem que repetir, tem que comprar roupa nova. E aí vai o sapato, e vai isso, e vai aquilo, e um carro, e uma moto, e tal, e vai. É só consumo, consumo, consumo. A mente das pessoas gira em torno de consumo. A pessoa quer estudar, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, porque ela quer consumir, quer comprar. Às vezes a pessoa não faz aquilo que ama, não realiza uma atividade que ama, faz algo que ela odeia, que ela não gosta, mas por quê? Porque ela vai ganhar dinheiro para consumir. Então essa cultura do consumo, consumo pelo consumo, acaba sendo uma escravidão.
Tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas por aí que estão procurando psicólogo para tratar esse problema, que aí se tornou um problema psicológico e acaba se tornando pecado também. A gente não fala muito disso, mas esse consumo desenfreado, esse consumo excessivo é algo pecaminoso também. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver se nós não estamos nos envolvendo dessa forma. A Bíblia vai condenar o consumismo. Né? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Isaías 55, 2. Então, essa questão do consumismo, a pessoa acha que vai comprar mais para ficar feliz e ela acaba ficando mais triste, ela acaba se envolvendo com mais problemas. O resultado de toda essa gastança é o quê? Famílias endividadas, tem famílias aí que têm muitas dívidas e aí não sabem nem o que fazer. Então, problemas familiares, começam a surgir briga com pai e filho, divórcio. Uma boa parte dos divórcios acontecem por problemas financeiros. Temos que ter muita sabedoria na área financeira e muita gente à beira da miséria. Então, tem pessoas hoje que são pobres, necessitadas, por quê? Porque gastaram demais, já foram ricas, já tiveram uma situação financeira boa, mas por causa dessa gastança, desse excesso, vai chegar um momento que essa pessoa ela vai ser jogada de lado porque ninguém mais quer ajudar, entende que ali só tem interesse, a pessoa só pensa em gastar e nunca pensou em poupar, guardar um dinheiro, se prevenir para algum problema futuro, enfim. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a sociedade de hoje incentiva isso, incentiva esse consumismo. Então o cristão ele tem que parar e pensar e falar, eu preciso comprar, isso é importante para mim. Então pense na sua família, pense naquilo que realmente você precisa, que é um bem que você precisa, um alimento, é uma moradia, roupa, é o básico. E depois vem as regalias. Terceiro tópico, o evangelho transforma a cultura. Jesus nasceu num contexto cultural, 3.1 aí. Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura, a não ser que ele se isola, fica sozinho ali, então, mas de certa forma ele vai criar a própria cultura dele, né? Então ninguém vive à parte da cultura, a não ser que ele morre. Mas somos seres culturais, cada um vai ter um jeito de viver, uma maneira diferente de ser, uma crença diferente, leis diferentes, comportamentos diferentes, algo específico daquela região que a pessoa vive, daquela comunidade. Então nós somos seres culturais. O próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas, a judaica, a grega e a romana. Jesus viveu numa sociedade que tinha culturas diferentes. Então Jesus conseguia conviver nessas culturas. Na Judéia falava-se 3 idiomas. Olha só, João 19:20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Então aqui a gente observa para entender esse contexto que Jesus vivia, era uma mistura. O aramaico, a língua falada pelos judeus, o latim, a língua falada pelos romanos, que estavam lá no comando da região, e o grego, que era a língua falada em todo o Império Romano, porque antes do Império Romano dominar aquela região, Alexandre o Grande já tinha conquistado e implantado a cultura grega. Se você estudar os conquistadores da época, os impérios antigos, o Império Grego era um império que não visava somente uma dominação territorial. O Império Grego, quando Alexandre o Grande saiu conquistando toda aquela região, ele queria impor naqueles povos a cultura grega. Tanto que teve a revolta dos Macabeus ali no meio dos judeus, teve o Antíoco Epifânio que sacrificou um porco no altar lá do Templo de Jerusalém. Então isso resultou na revolta dos Macabeus. Por quê? Porque o porco para os judeus é um animal impuro. E ali está ele sacrificando o porco justamente para provocar os judeus. Então teve toda essa forçação de barra para impor a cultura grega nos povos conquistados. O pessoal da Judéia abraçou um pouco a cultura grega, mas não foi por completo. Eles conseguiram se manter firmes na cultura deles, que eles vinham ali, que tinham como base a palavra de Deus no Antigo Testamento. Então, onde tinha judeu no Império Romano, eles praticavam a cultura que eles aprenderam no Antigo Testamento, do texto do Antigo Testamento. Eles viviam essa cultura diferente dos outros povos. Então, a gente entende aqui que eles conseguiram se manter puros, mesmo numa sociedade corrompida. Todavia, a sua mensagem, no caso a mensagem de Jesus, transformou milhões de pessoas
oriundas de todas as culturas do mundo. A gente tem que entender o seguinte, que o evangelho, quando ele é pregado, ele não tem a intenção de mudar a cultura do povo, como aconteceu com os jesuítas quando vieram para o Brasil, por exemplo, com os índios, né? Aconteceu com os índios, os jesuítas, que eram missionários católicos, chegaram no Brasil e começaram a impor uma cultura europeia para os índios. Eles tinham a intenção de pregar o evangelho, mas do ponto de vista deles, o índio tinha que mudar por completo a sua cultura para ser considerado um católico, né? E isso é errado, na verdade. Esse pensamento de que nós temos que pregar o evangelho para uma cultura e impor a nossa cultura lá, não é certo. A gente tem que tirar aquilo que é pecaminoso. O que é pecaminoso vai ensinar, olha, isso aqui não. Mas o que não é pecaminoso, não tem problema. Eu conheci um pastor que ia na aldeia aqui perto da cidade de Marabá. Uma vez ele foi realizar o culto na aldeia e chegou em casa todo pintado, né? Eu falei, uai, pastor, o que foi que aconteceu hoje? Ele falou, não, hoje não teve culto porque era uma festa específica deles, da cultura deles, e aí todo mundo se pintou e tal, eu me pintei também, ele estava todo tatuado, com o braço todo tatuado, com a tinta lá dos índios. E aí ele se envolveu com a festa dos índios, não teve o culto, participou da festa dos índios, algo cultural deles. Então, assim, ele vai lá e prega o evangelho, mas não tem a intenção de fazer o índio mudar. Ah, você tem que vestir desse jeito, você tem que fazer assim, o teu cabelo não pode ser grande, tem que ser cortado, o cabelo da mulher tem que ser, não pode ser cortado, tem que ser comprido. Não, não. Deixa do jeito que tá. Vocês têm a cultura de vocês. Eu quero que vocês creiam em Jesus como Salvador. Tá? Coloca Jesus como rei de vocês. Ele reina sobre tudo. Entender isso. E assim o evangelho foi pregado naquela aldeia e assim deve ser pregado em culturas diferentes. Então, o evangelho de Jesus, ele vai impactar as pessoas, transformar, mas não precisa mudar a cultura daquele povo por completo. O evangelho transforma a cultura. Como que o evangelho transforma a cultura? Vamos lá, né? Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do evangelho. Então, o evangelho ele vai influenciar uma sociedade, uma cultura, de forma positiva, né, tirando tudo aquilo que é pecaminoso e fazendo com que aquela cultura realmente sirva para glorificar a Deus. Haja visto o que aconteceu em Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando os praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público. No caso aqui, os livros relacionados à magia, a magia negra, tudo que envolvia aquela coisa pecaminosa daquela cultura foi queimado. No caso aqui, não tem nada a ver com destruir uma obra literária de um povo, não é isso. Está relacionado a algo pecaminoso, coisas relacionadas ao pecado. Se quisermos, de fato, transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, ser cheio do Espírito Santo era algo que deveria acontecer para que o evangelho fosse pregado e a sociedade fosse impactada pela pregação do evangelho, mudança de vida, abandono do pecado. 3.3, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento, então vivia realmente ali adoração a vários deuses, o erotismo, o homossexualismo, dentre várias coisas que aconteciam ali em Corinto. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Então, assim, Paulo não mudou a cultura daquele povo, mas fez com que eles abandonassem as práticas pecaminosas, abandonar o pecado, a adoração a outros deuses, a atitudes relacionadas ao sexo, a falta de amor ao próximo, tudo isso. Mas eles continuaram com a cultura deles, com o modo de vida deles, o modo de vestir, a comida, as regras que eles tinham em sociedade. Tudo isso continua existindo, mas o pecado foi abandonado. Então houve uma transformação naquela cultura. Assim foram alguns de vocês, que ele vai citar. Leiam 1 Coríntios 9, 10, que ele vai falar de várias atitudes pecaminosas que eles praticavam. Né? Eu não coloquei aqui por causa de espaço também no slide. Mas ele vai citar várias atitudes pecaminosas que eles praticavam. Vocês foram assim no passado, mas agora vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então o versículo 11 vai falar do resultado dessa transformação.
Uma transformação na cultura tem a ver com o abandono do pecado, não com a mudança da cultura como um todo. Não é uma implantação de uma nova cultura, mas é pegar aquela cultura que já existe e fazer com que ela reflita ali a glória de Deus. Apesar de seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. Paulo fala assim, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, conquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. 1 Coríntios 1,7. Então eles tinham dom de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, milagres, socorros, governos, vários dons. Tinham todos, na verdade, tinham todos os dons. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Então quem era escravo de Satanás agora é santo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte, ou seja, todos nós, incluindo nós aqui, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1,2. Então, a introdução de Paulo já chama eles de santos. Vocês viviam numa prática pecaminosa, se arrependeram, mudaram de vida, continua com a cultura de vocês, mas vocês abandonaram o pecado. Hoje vocês são santos. E assim funciona até os dias de hoje. Nós vivemos dentro de um contexto cultural específico. A cultura do Pará é diferente da cultura do Nordeste, que é diferente da cultura de São Paulo, da cultura do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, nós somos parte da Igreja de Cristo e impactamos a sociedade em que vivemos. E assim acontecia na igreja ali de Coríntios. Conclusão, a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1,8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Jesus. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Então, aquele texto lá do início, Tessalonicenses, se você ler o livro de Atos também, você vai ver que quando Paulo chega ali na cidade de Tessalônica para pregar, ele não é muito bem recebido pelos judeus, tem todo um impacto ali, é perseguido, mas Paulo consegue influenciar aquela sociedade através do evangelho e eles fazem toda a diferença no mundo. Então nós vivemos nesse mundo, nós não precisamos sair desse mundo, nós temos que nos envolver com esse mundo, com as questões culturais, com tudo que existe, música, pintura, cinema. A gente tem que se envolver de fato, mas de uma forma diferente, impactando, mostrando que o nosso exemplo como cristãos. Tem gente que, se me converti, eu não me envolvo mais nada com isso, com aquilo, com não sei o quê, parece que quer viver no mundo isolado. Não, Jesus não nos chamou para isso. Nós temos que nos envolver com a cultura, com tudo que existe, porque isso também é bênção de Deus para nós. Tá? Deus usa um artista para pintar um quadro bonito, Deus usa um artista para compor uma música, um poema, uma obra literária, mas nós como crentes temos que aproveitar e toda essa cultura que existe, mas mostrar que quem reina é Cristo, que reina na nossa vida, ele reina sobre tudo e a terra é do Senhor e tudo que é feito é para a glória dele. Então é assim que o cristão tem que viver nesse mundo, influenciando esse mundo sem sair do mundo, influenciando a cultura sem precisar mudar essa cultura por completo, mas fazer com que o pecado ali seja atenuado, né? Ou seja, que o pecado ele deixe de existir quando a pessoa crê em Jesus como Salvador e começa a viver uma nova vida. Então a pessoa passa a viver uma nova vida longe do pecado, longe da escravidão do pecado e fazendo tudo, continuar na sua cultura, fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Então encerro aqui essa aula. Agradeço você se você tiver assistido até aqui o final da aula. A gente tem aqui as perguntas para quem está usando o slide aí na igreja. Pode passar as perguntas na igreja. Então encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.